Olá, aqui é Ana Cor para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 31 de janeiro, dia 31. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos diariamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas. Te convido a encontrar um local calmo, confortável, de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-o ensinável, para que possamos receber as revelações do dia de hoje. Amém e amém. Antigo Testamento, Êxodo capítulo 12, versículo 15. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão santa convocação, e também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia, tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão esse dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, até a tarde do dia 21 do mês seguinte. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto estrangeiro como natural da terra. Não comam nada que tenha um fermento. Em todas as suas habitações comam somente pães sem fermento. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês, e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos, para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando os seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e se livrou às nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Aconteceu que, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava ao seu trono, até o primogênito prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais, todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés, Arão e lhes disse: Levante-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem o Senhor, como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas e seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoe também a mim. Os egípcios insistiram com o povo
para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. O povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas como as suas roupas, sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor da parte do egípcio, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Assim, os filhos de Israel partiram de Ramassés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gatos, muitos animais, e amassaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, no final dos 430 anos, neste mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro depois de ser circuncidado comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidados todas as pessoas do sexo masculino, depois poderá observar a Páscoa e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim, fizeram todos os filhos de Israel como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. O Senhor disse a Moisés: consagre-me todo primogênito, todo o primeiro que sair do ventre da sua mãe, entre os israelitas, tanto os homens como os animais, é meu. Moisés disse ao povo: lembre-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão com fermento. Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que o Senhor jurou a seus pais que daria a vocês, terra que mana leite e mel, vocês observarão este rito neste mês. Durante 7 dias comerão pães sem fermento, e no 7º dia haverá festa do Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia vocês dirão aos seus filhos: isto é pelo Senhor que o Senhor nos fez quando saímos do Egito, e será como sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem essa ordenança no tempo determinado de ano em ano. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês e a seus pais, quando ele lhes tiver dado essa terra, vocês deverão separar para o Senhor todo o primeiro filho homem que nascer, e todo o primogênito dos seus animais,
Os filhos e os filhotes machos serão do Senhor, porém todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatar como um cordeiro. Se não o resgatarem, deverá ser desnucado. Mas vocês resgatarão todo primogênito do homem entre os seus filhos. Se no futuro seu filho perguntar o que significa isso, você responderá: o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. Pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde os animais. Por isso sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho, para lá todo primogênito de nossos filhos nós resgatamos. E isto será como sinal nas suas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor, com a mão forte, nos tirou do Egito. Novo Testamento, capítulo 20, versículo 29. Saindo deles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Befagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes o havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadoras. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram: da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente.
Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou depressa? E ao que Jesus lhes disse: Em verdade lhes digo, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem este monte: levante-se e jogue-se no mar. Assim será feito, e tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Salmo 25, do 15 ao 22. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia minhas tribulações, coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e tenho por mim um ódio mortal. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Provérbios capítulo 6, do 12 ao 15. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Por isso a sua destruição virá repentinamente. De um momento para o outro ficará irremediavelmente arruinado. Terminamos mais uma leitura diária. Compartilhe com os irmãos que você se lembrou durante a leitura. Ative as notificações e o sininho para receber as notificações diárias. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.